Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira-mar. Toda a multidão ia a seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de Deus hoje, Jesus, ele chama Levi. E Levi, ele segue o Senhor. Ele deixa toda a vida dele para seguir a Jesus, assim como os outros discípulos. E aqui os fariseus, eles se incomodam, porque na casa de Levi, Jesus estava comendo com alguns pecadores e cobradores de impostos. Mas sabe por que é que os fariseus, eles se incomodavam tanto com Jesus? Porque eles já se achavam santos, porque eles já se achavam no patamar, e por isso eles se achavam porque eles cumpriam a lei, e eles se achavam mais do que os outros. E eles se incomodavam com Jesus porque Jesus atraía uma multidão, porque Jesus estava transformando vidas e chamando muitas pessoas naquela região. E eles ficavam incomodados com aquilo. E eles perguntaram por que Jesus comia com os cobradores de impostos e pecadores. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus diz assim: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Ou seja, o Senhor veio para os humildes, o Senhor veio para aqueles que sabem reconhecer que precisam dele na sua vida. Os fariseus, eles não conseguiam reconhecer isso. Eles se diziam ser cumpridores da lei, se diziam fazer a vontade de Deus, mas quando veio o Messias, eles não quiseram aceitar, eles não quiseram reconhecer, porque eles não tinham humildade, eles se achavam muito justos. Mas Jesus, ele não veio para aqueles que se acham justos. Claro, a nossa vida tem que ser com justiça, com retidão. Só que a gente tem de sempre reconhecer os nossos pecados, que nós somos pecadores. É isso que Jesus quis dizer. Porque a partir do momento que eu começo a me achar mais santo do que o outro, a partir do momento que eu deixo isso adentrar no meu coração, porque eu estou seguindo a Deus, talvez porque eu rezo, se eu me acho mais santo do que o outro por isso, o orgulho vai subir na minha cabeça e uma hora eu vou cair, uma hora eu não vou aguentar não, porque o orgulho vem do inimigo de Deus. E aqui eles perseguiam Jesus, porque Jesus atraía uma multidão, porque Jesus estava mudando vidas. E quando Jesus chamava, o seguiam. Muitas vezes é assim na nossa caminhada também. A partir do momento que você estiver levando pessoas, almas a Deus, transformando vida daqueles que viviam uma vida totalmente errada e começaram a se converter, talvez pelo teu chamado, porque você convidou, talvez porque você anunciou a palavra de Deus, talvez porque você convida sempre. Então, por conta disso, algumas pessoas irão ter inveja, algumas pessoas vão ter raiva. Com Jesus foi assim e conosco não será diferente. Mas que nós possamos ser inteligentes como Jesus. Jesus, ele falava no momento certo e ele dava a resposta, porque eles necessitavam ouvir. Jesus, um homem muito sábio que converteu muitas almas. Se nós queremos ir ao encontro do Senhor, que nós possamos reconhecer que nós somos pecadores e que nós necessitamos dele na nossa vida. Jesus diz que não é para os saudáveis que precisam de médico, mas sim as pessoas doentes.
Nós temos muitas doenças na nossa alma, nós precisamos ser curados. Jesus, ele é o nosso médico. Jesus, ele vem para transformar a nossa vida. Que nós possamos crer nisso e confiar no Senhor e buscá-lo com a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.